Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, podcast Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje eu vou trocar aquela ideia com a Ari pra gente ver umas notícias que empolgaram a gente aqui nos últimos dias. E, bom, e aí, Ari, tudo bem? E aí, galera, beleza? Aqui é Ariadne. E aí, Gouveia, belezinha? Bora pra um papo de café. Boa, bora lá! Bom, em maio vai rolar uma atualização do Teams. Teams é da Microsoft lá, né? Tipo Meet, tipo Zoom. Isso aí. Em maio vai rolar, né? Uma atualização no Teams, que é da Microsoft, né? Que é basicamente é um serviço de meeting, né? Da Microsoft. É que falar meeting é meio estranho, né? Porque é do Google. Mas enfim, vai rolar uma atualização que, sei lá, eu considero meio que polêmica. Eles vão incluir na ferramenta uma trava para quem chegar atrasado. Basicamente, tipo, é uma configuração que você pode impedir que o cara entre. Caso ele tente entrar, ele vai receber uma notificação, né, de que ele está barrado e que a sala está fechada. Por que eu digo que isso é polêmico? Porque, sei lá, eu acho bem tenso o que eles propõem. Eu entendo, tipo, o que iniciou essa feature nova deles, que parece que, no artigo que eu estava lendo a respeito disso, baseado em muitas ferramentas de videoconferência, teve ataques de hackers, trolls. Parece que isso rolou com uma frequência muito grande, principalmente pensando que a gente teve um uso muito grande, né, dessas ferramentas de videoconferência por conta da pandemia, todo mundo nos trabalhos remotos, então isso aumentou, exponencial. E, bom, entendo toda essa motivação de segurança e tudo mais, mas eu acho que é meio tenso essa parte, porque, quantas vezes você vai chegar atrasado numa reunião, né? Tipo, Nossa, você pode cara. acabar se atrasando, né? Direto. E o Meet, não, direto é pouco, porque isso acontece, às vezes você tá numa outra reunião e aí você precisa entrar numa outra. Não, assim, meu dia é feito de reuniões. Essencialmente, eu tenho muita reunião. E assim, putz, cara, quando você tem dia que tem uma reunião atrás da outra, elas quase se empilham, é quase inevitável que o horário de uma estoure a outra, assim. Principalmente reuniões que, de repente, são curtas e o assunto não cabia ali, sabe? Putz, é desafiador, assim. É bem desafiador. E eu ia tomar toco direto, isso aí. Não, eu também, porque tem muita gente que às vezes acaba, você não é a principal pessoa da reunião, então acabam que te chamam para uma reunião encavalando com outras que você já tem na agenda, então você tenta às vezes, né, dar essa equilibrada de entrar em uma, em outra, e aí você acaba entrando muitas vezes atrasado. Assim, uma das motivações que eles colocam isso tá no Microsoft 365 Roadmap, né? Uma das motivações que eles colocam é muito sobre a questão também da interrupção das reuniões ou até mesmo, tipo, quando tá numa fala importante, sabe? Não somente pela questão de segurança, mas também por esses pontos. O que eu acho que, cara, não sei, eu sempre quando eu entro numa sala de reunião, eu sempre já entro com mic mudo, vídeo fechado, tipo, eu entro e espero, vejo como tá. Mas a gente usa o Meet, né? E o Meet, quando você entra e tem muita gente, ele já te põe mutado. Putz, o Teams também. Eu uso o Teams na faculdade. A FATEC, como tem parceria com a Microsoft, então a gente acaba usando o Teams para as aulas, né? E quando eu entro numa aula é a mesma coisa, já entra tudo fechado, tipo, mic mutado, vídeo fechado, mesma coisa. Tipo, eu entro na aula normal. E aí é um ponto, né? Por exemplo, eu, às vezes, né? Muitas vezes eu entro na aula atrasada. Imagina! Tentar entrar na aula e a porta fechada, tipo, literalmente tô na sala de aula e o professor trancou a porta, tipo, não pode entrar, tipo, sacanagem. Pensando que a gente tem muitos problemas de rede, né, muita gente, eu vejo nas minhas aulas... Nossa, é verdade, imagina você cai no meio? Então, muita gente nas aulas, tipo, tem intermitência da internet, tipo, várias regiões a internet tá meio ruim, então a galera fica oscilando entre entrar, fica um pouco na aula e cai, e aí volta, tanto que é engraçado porque no Teams, eu não sei se como funciona no Teams corporativo, não sei se tem essa distinção, não, porque eu só uso o Teams na faculdade. Mas o Teams, o professor consegue puxar uma lista de chamada. E aí na lista de chamada tem todas as informações, né? Tem as informações do nome do aluno, e aí tem a coluna com o horário que ele entrou, com a descrição, né? Se ele entrou ou saiu, e o horário. Então,
muitos professores às vezes puxam as listas e aí, tipo, vem triplicado, quadruplicado as informações de tal aluno entrou tal hora, caiu tal hora, entrou tal hora, sabe? Então, eu acho que, assim, é uma feature que eu entendo sobre o ponto de segurança. Acho que faz sentido, porque, tipo, é uma coisa que vai ser opcional, né? O cara vai conseguir colocar essa reunião, o cara pode não entrar atrasado, mas, sei lá, eu acho ele bem tenso, assim. Achei uma feature interessante, mas tensa. Não sei. Eu prefiro no esquema do Meet da gente fazer a parada lá de quem não tá convidado, alguém tem que liberar, sabe? Saquei. É verdade, porque quando não tá na lista de agenda tem isso, né? Eu acho mais seguro, assim, mas são abordagens diferentes pra talvez um problema que existe em comum. Né? Pode ser. É que assim, eu como só uso o Teams na faculdade, eu não sei como ele funciona, tipo, apartado disso, nem a não ser, mesmo tirando o mundo corporativo, assim, por exemplo, sei lá, tô com uns amigos, eles querem usar o Teams pra uma chamada, assim, não sei como funcionaria de verdade, tipo... Nossa, os amigos são diferenciados, porque a maioria das pessoas usa Zoom. Putz, é que assim, o Zoom eu usei acho que 2 vezes em festa de chá de bebê. Ah, padrão. Foi na pandemia. Mano, na pandemia a galera fez chá de bebê pelo Zoom, tipo, é isso. Eu usei o Zoom só nisso, tanto que eu baixei pra isso. Depois deletei do celular. Eu particularmente não conheço muito do Zoom, assim. É mais o cara que eu uso muito é o Meet, assim. Tanto que quando eu tô trocando ideia com a galera da faculdade, mano, entra nessa sala, sabe? E também tem esse ponto, né? É muito também pelas questões da galera roubar a sala, né? Como assim? Você nunca fez isso? Como assim roubar a sala? Em vez de você criar uma sala, você usa a sala que já tá criada, tipo, por exemplo, a da Daily, sabe? A sala que a gente tá gravando aqui no Meet é a minha sala pessoal. Caraca, velho. Eu tenho um endereço do Meet aqui, que é uma sala pessoal minha. Quando alguém quer falar comigo, é só ter esse código. Você manda pra... da hora. Quando precisa... E o time aqui também tem a call permanente. E aí a gente tem um link lá da call permanente. Boa. Mas é isso, assim, acho que a gente também tá aprendendo, né, como lidar com esse ambiente virtual aí, porque é diferente, embora análogo em algumas coisas. Sim. Querendo ou não, também com esse uso constante, a galera que gosta de fazer umas coisas erradas, né, deve ter aumentado aí o leque de possibilidade, né? A criatividade vai pros dois lados, né? Sim, velho. Bem chato. Mas, né? Se não tivesse essa galera, eu não ia estudar segurança da informação. É verdade. Justo. Bom, Ari, eu trouxe uma aqui que é relacionada a como que é a McKinsey, e para quem não conhece, a McKinsey é uma empresa aí, global, que ela faz uma consultoria estratégica e algumas coisas relacionadas à visão de médio e longo prazo para as empresas, estudo de mercado. Então a McKinsey, ela colocou assim um artigo que era maneiras de você fazer sua empresa à prova de problemas no futuro, né? O que é um artigo tanto quanto ambicioso, né? Mas, basicamente, ela organizou, assim, quem que a empresa é, como ela opera e como ela quer crescer. E aí ela quebrou isso de como opera e como vai crescer em alguns tópicos, né? Por exemplo, em quem a empresa é. Como que a empresa trabalha a propósito? Tipo, a empresa precisa pensar nisso, se ela quiser pensar em futuro. Como que ela tá usando cultura para amarrar os pontos, né? E aí cultura tem diversas maneiras de você propagar cultura, mas eu vou deixar concentrado aqui e talvez outro dia a gente aprofunda sobre cultura. E você também deixar bem claro qual a sua agenda de valores, né? Qual a sua lista de valores aí que a empresa tem. Então isso aí faz parte do quem nós somos, né? A construção da identidade da empresa. Aí existe o como a gente opera, que tenha uma estrutura mais flat e com a menor quantidade de hierarquias possível, né? Isso aí é desafiador. Aqui dentro é desafiador, em vários lugares é desafiador. Mas, assim, quanto mais pessoas você vai ter em um time, você tem uma necessidade de centralizar a informação e ter uma estrutura hierárquica, né? Mas o desafio é você não centralizar, deixar distribuído. E, assim, o que eu disse é que tradicionalmente a gente vai optar por isso, né? Mas o desafio é você tentar fazer isso de uma maneira não hierárquica, mais horizontalizada e mais achatada, né? Para você poder ter
um ponto que se conecta com o próximo ponto, que é com o próximo tópico que eles colocaram, que é para você encorajar a tomada de decisão, né? E delegar a tomada de decisão para que mais pessoas estejam capacitadas, empoderadas para poder interagir com o ecossistema e ter autonomia para conseguir fazer isso crescer. E o último desse de como a gente opera é tratar talentos, né, e pessoas mais escarso ou tão escarso quanto dinheiro e a sua capacidade de dinheiro, assim. Porque aí você começa a levar isso tão a sério quanto você leva com dinheiro, que na prática é verdade, né? E o último ponto é como a gente vai crescer. Esse último ponto de como vai crescer, fala assim, faça plataformas, acelere o aprendizado organizacional e presta atenção no ecossistema e uma perspectiva de ecossistema. E aí, ecossistema é bem amplo, né? Mas é para você pensar em como você cria um ecossistema de uma forma sustentável, que leva em considerações os outros pontos putz, é desafiador, assim. O que eu acho legal desse artigo é como isso se conecta com a gente aqui, porque é bastante o formato que a gente segue ao longo dos anos, tem muita coisa que basicamente, eu acho que tudo é bem parecido com esse artigo, assim. O Francisco está falando da parte da distribuição da informação e tirando essa horizontalidade, a verticalidade e trazendo a horizontalidade, né? Mas é que você observa que a verticalidade aumentou aqui, né, ao longo dos anos. Isso é verdade? Sim, isso sim. Perto do que era 5 anos quando eu entrei, de fato, aumentou. Eu acho que essa verticalização faz sentido, porque a gente tava em, sei lá, 5 anos atrás, a gente tava em 400 pessoas, talvez. E agora a gente já tá em 3 vezes mais que isso, sabe? E aí, eu acho que faz sentido, porque quando a gente fala de hierarquização em empresas grandes, a nossa hierarquização não é tão grande assim, sabe? A gente tem time, coordenação, gerência e diretoria. E em cima de tudo isso tem um diretor executivo. É basicamente isso. Não, eu concordo com você, e eu acho que faz total sentido, principalmente pela questão do crescimento, assim. Eu entendo que, principalmente com os times maiores, né, antes a gente tinha, sei lá, por time, que a gente nem chamava de squad, né, mas por time antes era, tipo, sei lá, 3 devs, alguma coisa assim. Hoje a gente tem, tipo, muito mais, tipo, triplo em muitos casos, né. Então, eu acho que ter essa gestão da informação com essa escada, né, das lideranças, eu acho que ajuda muito no dinamismo que é toda a direção que a empresa segue, o objetivo estratégico que a gente tem que ajudar na empresa a fazer todo o desenvolvimento. Então, eu acho que acaba fazendo muito sentido esses papéis de liderança, sabe? Até porque como cada um atua, como cada um pensa, como vão precisar pensar e agir. Então, eu acho que faz sentido, sim. E assim, eu acho que também aqui a gente tem, o que eu falei desse nível é o nível máximo que a gente tem, mas em alguns lugares a gente tem um nível menor, onde a gente tem, tipo, time, gerente e diretor, sabe? Não tem coordenação, não tem tantos níveis assim. E quando a gente vai olhar para estruturas organizacionais corporativas maiores ou do nosso tamanho ou um pouco menores, mas com milhares de funcionários, é comum você ter mais camadas de diretores e mais camadas de gerentes e supervisores e superintendentes, e sabe? Tipo, uma série de papéis ali no meio da gestão, que aí é um pouco do que esse artigo fala, que é, putz, tenta diminuir a quantidade de níveis que você tem para que a informação não tenha tanta distorção e que todo mundo tenha uma autonomia boa, né? Então, esse desenho se conecta muito com os nossos pilares e cultura lá, bastante, assim. Com como a gente estrutura e pensa isso, assim. Então, eu achei interessante esse desenho. Sim, fez bastante sentido, curti. E, bom, a gente deixa sempre aqui no link. É tudo em inglês, então... Mas vocês vão reparar que todas as minhas notícias estão no mesmo lugar, vem da mesma origem, porque eu leio bastante essa fonte aqui. E eu não vou falar qual é, provocando vocês pra olhar na descrição do episódio aí. Aí sim! Minha cabeça explodiu com mais um lançamento de um streaming, né? Que agora a gente tá vendo aí o Paramount Plus. E aí me trouxe muito a ideia de trazer aqui para trocar uma ideia com você foi nem, tipo, trazer um artigo falando sobre o lançamento dele, porque não tem muito o que falar, né? Tipo,
é mais uma plataforma de streaming onde os caras colocam filmes específicos de produção deles, né? E aí acabaram retirando do Netflix e de outras plataformas para centralizar na deles. O que a gente tá vendo que é uma coisa do mercado, né? Disney fez isso, vários estão fazendo, HBO e tudo mais. Beleza. Mas o que eu trouxe mais para trocar uma ideia, vendo mais um cara e subindo mais uns, sei lá, R$19,90 que eu vou ter que gastar para poder ver filme, é tipo, mano, o que você acha disso, velho? Tipo, eu achei que a gente tá entrando numa era, vamos assim dizer, num tom meio irônico, mas de tipo, a gente tem um leque gigante de possibilidades e que o gasto tá sendo muito alto, né? Porque eles propagam essa coisa do barato, né? Tipo, a média desses players, assim, é de, tipo, R$20, a média, mais ou menos. Mas quando você soma tudo isso, é um absurdo no final do mês, né? Tipo, dá quase o que a gente pagava antes num canal de assinatura, né? O que eu observo é que a gente não trocou o modelo de negócio. Por quê? A gente continua tendo várias produtoras de filme, e é bom isso que isso exista, mas eu acho que o modelo ainda, a resolução que se tem até agora é tipo, a sua TV a cabo vai absorver o custo disso para oferecer esses serviços e se tornar competitiva, senão você não vai assinar a TV a cabo. Então, eles vão lá, sei lá, você assina a TV a cabo Xalalau, e aí o pacote da Xalalau vai te dar os canais que ela dá, mais a assinatura da locadora vermelha, da locadora amarela e da Paramount. Ou da Disney também, sabe? Então, assim, tipo, eu acho que vai se resolver dessa maneira, mas no fundo, não muda tanto a maneira que a gente consome e a maneira que existe uma empresa intermediando no meio, como sempre existiu, que foram as operadoras de TV a cabo, sabe? Eu tava pensando muito nessa coisa, tipo, eu tenho vários serviços de streaming, beleza, eu quero categorizar, tipo, filmes, os tipos de coisas que eu mais assisto. Eu queria uma coisa mais unificada, sabe? Que me desse, tipo, que ele conseguisse avaliar todo o meu gosto, todo o esquema que eu tô assistindo, seja quais são as categorias, quais são, tipo, os tipos de filme, as categorias e tal, muito baseado nisso, ele conseguir mostrar pra mim sugestões, né? Porque com as plataformas, tipo, apartadas, você fica meio que perdido no que você quer, no que você pode olhar, qual que eu vou olhar, o que tem de lançamento. Sei lá, eu acho que ficou meio que bagunçado, sei lá. Eu tenho uma aposta aqui pra falar qual que é o futuro disso. Fala aí. Eu acho que essas empresas, elas vão fazer um formato de plataforma onde você talvez consiga consumir algumas coisas modularmente, talvez. Você consegue construir uma API para bater no catálogo deles e fazer alguma coisa do seu lado, sabe? Tipo plataforma mesmo. Tipo, como funciona, sei lá, a AWS, ou Google, ou alguma plataforma aí que a gente tem alguém que oferece um serviço do lado e alguém que pode consumir e construir outras coisas do jeito que quiser do outro. Saquei. Porque é uma tendência muito forte, dado até o artigo que eu acabei de ler da McKinsey lá. Eu acho que considerando isso, vão começar a surgir empresas que vão fazer uma certa unificação, sabe? E talvez se especializar em uma curadoria, chegar e falar, putz, eu sei fazer uma curadoria de séries que são tipo Game of Thrones. E aí esses caras sabem fazer uma curadoria de conteúdo e agregar conteúdo de várias plataformas e fazer um modelo de cobrança onde você paga X, mas você consome algo que tá numa linha específica, saca? E tipo, putz, eu acho que talvez não é exatamente isso que eu falei, mas algo nessa linha tende a acontecer, sabe? Só que, não, e era muito o que eu tinha pensado, tipo, nisso, sabe? Só que aí a gente acaba caindo no que seria uma operadora de canal a cabo. Sim. Mas é por isso que eu acho que o lance da curadoria sobre conteúdos específicos, tipo assim, eu vou criar o canal Govis Kids lá. E aí é um canal que tem uma curadoria sobre canal, né? Não é tipo uma empresa que é especializada em curar conteúdo e agregar conteúdo de produtoras diferentes voltadas para um público infantil ou infanto-juvenil, sabe? Eu acho que isso é algo que vai mais acontecer. É meio que um canal, tipo, porque, sei lá, como se fosse sei lá, Nickelodeon, ou, sei lá, eu não sei o nome de outros canais pra criança, assim, tipo lá, a Cartoon Network. Ah, boa. Bom canal. Nossa, demais, eu assistia muito.
E assim, eu acho que isso funciona, mas isso vai mudar um pouco o negócio, porque você vai falar, mas a Cartoon Network fala, putz, cara, mas uma vez que você é detentor de conteúdo de um estúdio, você produz conteúdo para aquele estúdio. Eu acho que o próximo passo do mercado, de quem for ficar grande nesse mercado, pode ser esse, sabe? Uma vez que seja possível você consumir como plataforma os serviços de streaming e exista uma cobrança onde seja sustentável financeiramente a existência disso, isso começa a fazer sentido. Porque, por que eu digo isso? Porque se a gente for pro mundo de coisas pirata, você tem plataformas pirata que você consegue consumir isso de uma maneira desse jeito que eu tô falando, só que ninguém ganha nada, entendeu? Verdade, né? Isso é pior pros produtores de conteúdo, saca? Então eu acho que essas empresas, se elas quiserem sobreviver ao tempo, elas vão precisar começar a pensar nisso e nessa possibilidade. E uma maneira de biletar isso, sabe? Porque senão, eventualmente, elas vão ter problemas com essas mudanças de mercado e vai doer mais. E quem sai perdendo é a gente, né? Sim, bastante. E aí eu vou trazer, só pra encerrar aqui, uma informação que eu achei coroca. Foi que a Globo, o Globoplay, né, já tem 20 milhões de usuários e é líder nacional do streaming. Isso é uma informação do outubro do ano passado. Tipo, possivelmente agora, sei lá quanto mais milhões já devem ter. E eu achei uma coisa, tipo, caraca, velho. É legal porque o Globoplay tem muito conteúdo feito aqui, né? Sim. Tem bastante conteúdo de fora também, mas tem muito conteúdo feito aqui. E pra você ver que ainda a Globo é uma empresa extremamente relevante, né, cara? Às vezes o pessoal fica, que a Globo tá perdendo espaço, tarará. Mas, putz, cara, se você falar Então, isso, você tá olhando olhando... bastante, né? Não, então, mas se você falar isso, você tá muito fechado na sua bolha. Você não tá pensando no Brasil como um todo, você não tá pensando em como o Globoplay é oferecido de maneira muito mais fácil, com menos fricção, para um público que não é tão consumidor de streaming. Você tá desconsiderando forte que o conteúdo em português, feito no Brasil, tem uma puta diferença, sabe? Então, assim, é interessante ver esse número e é bem legal, na real. Eu achei sensacional, falei, caramba. Porque, se eu não me engano, eu acho que a Netflix fica atrás da Globoplay. Mas mesmo se não tiver, a Globo tá no páreo ali, entendeu? Isso é legal. Isso é legal porque Sim. você tem um player relevante, que tem experiência nacional, em né? produção de conteúdo, que é nacional e que provoca os players internacionais, sabe? Mas tá atrás do Netflix, né? Mas mesmo assim, né? Incomoda. A Netflix não pode falar, não, tá atrás e já era. Tipo, Faz isso pra você ver. Vou fechar os olhos. Exatamente. Tipo, tô de boa, tô no pódio. Não, vai a corrida nessa, não acabou ainda, né? É isso aí. É aquilo, a corrida tá sempre rolando. É isso aí. Você lembra aquele filme lá, o Ready Player One? Você assistiu? Putz, se eu te falar que eu não assisti esse filme. Nossa, Ari, sério que você não viu? Ele é da hora? Não vi, Cara, mano. é muito da hora, porque esse filme é do Spielberg. Já é uma coisa aí, se você gosta de filmes do Spielberg, Pra caramba, é uma boa coisa. Errado, Fora isso, é um filme que ele faz um amálgama de vários personagens de vários lugares diferentes. Então, tipo assim, ele pega Mortal Kombat com Super Mario, com, cara, Resident Evil, com Transformers, com... Vai falando. Fala algum. Qualquer um. Tá lá. Qualquer um. Tá lá. Deixa eu ver. Com Sonic, com... Nossa, Sonic, boa. Qualquer um. Putz, Tomb Raider, sei lá. É tudo. É tudo que você imaginar, tá lá. Caraca. É muito foda. E nesse filme, ele é um filme, obviamente, futurista, e ele se passa num... Eu não vou te dar spoiler pra você assistir. Valeu. Mas ele se passa... Ele se passa num lugar onde a gente tá no futuro e a realidade aumentada, misturada com mundos virtuais e tudo mais, é um negócio extremamente presente. Até demais, assim, é um pouco não saudável. Mas o interessante por ser futurístico, tem uma das coisas que mais chama atenção nesse jogo é que as entregas e tudo mais é feito com drones. É tudo drone pra todo lado. E aí você... Putz, se você gosta de drone, e você falou aí que já fez drone na faculdade. Fiz um projeto na faculdade, fiz um drone, mano, de MDF. Da hora. Da hora. Se você curte essas coisas, então você vai ver esse filme e você vai falar, nossa, que maneiro. E aí essa notícia que eu trouxe não tem a ver com filme, mas ela tem a ver com drones e cidades. Porque assim, quando a gente quiser, e a gente quer, né, sociedade, a gente quer melhorar a eficiência logística, tornar o processo de logística mais rápido e mais seguro, e várias coisas relacionadas à nossa capacidade de trocar bens físicos, né,
e entregar bens físicos rapidamente, drones são uma coisa meio no-brainer, né? Meio tipo, putz, não preciso nem pensar pra considerar drones como uma possibilidade. O problema disso é que se todo mundo tiver a mesma ideia, a gente vai ter um céu caótico, né? E aí, uma das coisas que a gente faz hoje com aeronaves normais para não ter um céu caótico é a gente ter controle de tráfego, né? E aí, existe uma cidade em Israel chamada Hadera, ou Hadera, eu não sei pronunciar, desculpa aí, se você é de lá ou conhece alguém de lá, ou Tá valendo. sabe pronunciar, foi mal. Mas essa cidade, ela tá usando um sistema para conseguir coordenar o controle de voo dos drones. Então você tem, tipo, uma malha virtual onde esses drones podem correr e correr, tipo, voar, né? Como se fosse um grid de ruas, só que virtual e no ar. E aí eles têm uma altitude lá que eles podem funcionar, eles têm normas de segurança, tipo, eles têm paraquedas pra se tiver algum problema, eles abrirem o paraquedas e não despencar do céu na cabeça de alguém. Eles vão despencar na cabeça de alguém, mas estão de paraquedas, então vai ser uma velocidade Vai ser mais menor. leve, né? Exatamente. E a pessoa deve ver, ou alguém vai ver, sei lá, imagino eu, porque é um paraquedas, não é um negócio, tipo, pequeno. Esses drones não são pequenos, né? Eu imagino também que sejam objetos menores, né? Mas assim, esses drones, eles não são pequenos, eles são, tipo, do tamanho da mesa da sua sala. Caraca, velho, tô pensando no drone que eu fiz, saca? É porque esses drones, eles são de drones mais logísticos, sabe? E esses drones pra carregar coisas, eles são maiores, bem maiores. Então, assim, eles são, sei lá, eles têm 1,5 m de largura. Eles são grandes, sabe? Não são drones pequenininhos, tipo os DJI e tudo mais. Mas é interessante que tem um lugar que é um polo de tecnologia, né? Israel é um polo de tecnologia. E o pessoal tá fazendo isso, sabe? Pra experimentar isso. E eu acho bem massa, assim. Existem questões de segurança sobre drone e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é um negócio interessante da gente conseguir fazer explorações, encontrar maneiras de organizar esse ecossistema e continuar a pesquisa e desenvolvimento desse tipo de transporte, sabe? Faz sentido, principalmente pensando muito no meio ambiente, né? Pensando também na questão que a gente tinha falado dos combustíveis fósseis, né? Porque ele ajudaria muito na diminuição da poluição, né? Sim, e assim, ó, o legal disso é que você fala, mas os caras estão fazendo em uma cidade e tal. Então, na real não, assim, eles construíram um circuito de quase 60 quilômetros entre duas cidades para testar como que vai funcionar autonomamente, assim, como que a rede e as regras dessa rede vão funcionar, né? Porque é tudo autônomo. Então, por exemplo, os drones têm uma regra de ter uma distância entre si, eles têm uma regra de ter uma distância do solo, de ter uma distância de casas e ambientes onde tem pessoas e tudo mais. Então, é interessante, sabe? Porque, putz, imagina que a gente tem isso hoje com aviões e helicópteros, sabe? Existe uma regulamentação, sei lá, helicóptero não pode... Na real, assim, helicópteros e aviões não podem voar a menos de uma altitude X de uma cidade. E você tem aí as classes de voo, de tamanho de espaço aéreo, e várias coisas relacionadas. Para drone... Mas, por exemplo, no aviões e helicópteros, é um sistema único, né? Porque... Tipo, é uma torre de controle e ela consegue ter informações tanto de voos de helicóptero como de avião? Sim. Assim, você tem o controle de voo unificado, né? E eles estão fazendo esse controle de voo autônomo para ele conseguir ser integrado nesse controle de voo unificado, entendeu? Eles vão ter... porque essa é a minha dúvida, porque, tipo, no caso, quem tiver esse controle tem que ter o controle, então, dos 3 níveis, né? Drone, helicóptero e avião, né? Sim. E quando você tiver esse controle, você já tem a parte de como isso pode ser integrado e vai vir com uma força diferente de como isso vai ser fiscalizado, etc. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem uma fiscalização muito boa sobre coisas que acontecem no espaço aéreo. Tanto que, assim, algumas semanas atrás saiu um vídeo de um cara aqui no Brasil voando super baixo com o avião dele zoando, sabe? Tipo, super irresponsável. E aí, esse cara, na semana seguinte, perdeu o brevet dele, sabe? Tipo, perdeu o direito de voar. Justo. E aí você fala, mas como que é isso? Putz, cara, o avião tem um sistema que ele precisa estar identificado, sabe? Existem várias coisas do tipo. Que pra você tem que saber aonde que esse avião tá, quem é ele, tá registrado em nome de quem tá operando ele. Quando você vai voar, você não pega o avião, voa e acabou, sabe? Se você ligar o avião e sair voando que nem
alegre por aí, sem notificar nenhuma torre de controle, nem nada, você de repente pode ser interceptado por um avião da Força Aérea aí, e vai ser encaminhado para um lugar e vai ser preso, que você não pode fazer isso. Então eu acho que esses controles são interessantes de estarem sendo desenhados dessa forma derivada do controle de voo que a gente já tem, sabe? E na real eu gosto da ideia também de estar distante dos centros urbanos, distante assim, você não vai ver um drone voando acima do seu prédio, sabe? Você provavelmente teria, sei lá, pontos de coleta e de entrega perto ali da área residencial onde você mora, e você teria raias virtuais onde esses drones podem correr, sabe? Sim, faz sentido e traz uma segurança maior. Exatamente. Mas também eu já vi vídeos demonstrando a entrega, tipo, na janela, sabe? Mas eu acho que é um problema super sério em termos de segurança, sabe? Sim, eu concordo. Mas eu vi isso e eu fiquei pensando, tipo, putz, quando você pensa você sendo cliente, isso, tipo, é ótimo, otimiza pra caramba o seu tempo, né? De você ir até o ponto de coleta e tudo mais. Mas também tem a questão da segurança, que pensa o trajeto que ele pode fazer, né? Lá no Ready Player One, eles entregam pizza na mão da pessoa. O que pra mim é uma decapitação, assim, a qualquer momento, né? Mas eu gosto do modelo de trabalho onde você vai ter, por exemplo, um drone levando até um ponto de coleta, um drone aéreo, e aí você vai ter outro robô no chão que vai fazer entrega por solo, sabe? Uhum. Eu gosto desse modelo, eu acho bem mais seguro, bem mais previsível, e não vejo apresentando muito risco, assim. E na real você pode ter pessoas fazendo o mesmo trabalho desse drone que vai ser no solo, mas é que eu já vi esses trabalhos integrados de drone no ar e drone no solo, sabe? Robôs no solo fazendo isso. Ok, interessante, hein? Sim, mas é maneiro, vamos ver aí o que dá. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre drones, então fico ansioso pro dia que eu só vou ouvir um... Quando eu fiz o meu drone, esse projeto tem uns 5 anos mais ou menos, eu tava fazendo engenharia ainda, e o professor que deu aula pra mim, que ele dava aula a parte de elétrica, eu lembro que ele tava no governo com alguma coisa, porque ele tinha uma empresa que prestava serviços de consultorias relacionadas a desenvolvimentos de drone pro governo. Então, uma das consultorias que ele estava fazendo, que era a empresa dele, né, fazendo junto, era sobre justamente esse mapeamento para como ficaria o espaço aéreo no Brasil, se utilizando o drone e tudo mais. Isso há 5 anos, mas assim, nunca mais vi nada, pelo menos não que eu tenha pesquisado, né, falando sobre como isso estava em andamento aqui no Brasil, né. Mas aqui no Brasil a gente tem, e aí eu vou puxar um outro artigo que eu li, que eu nem lembro onde foi, acho que foi na Aeroin, que é um site que eu acompanho também, que a ANAC emitiu uma autorização especial para um outro tipo de drone, que era um pouco maior, para fazer voos longos, assim, mais longos do que tinha a autorização atual. Mas é legal, sabe? São alguns drones voltados mais para agricultura, pecuária e tudo mais, em ambientes de campo, para poder fazer pesquisa, mapeamento, georreferenciamento. Também, tipo... Não, eles não carregam nada. É só com câmera para poder fazer suporte de operação, pesquisa, análise e tudo mais. Mas é bem legal porque não tá parado, entendeu? Às vezes a gente olha pro Brasil e fala, pô, mas tem tanta oportunidade, mas putz, tem bastante coisa sendo feita, assim, sabe? Não significa que não estará tão aparente nos jornais diariamente, não significa que não estão sendo feitos e explorados, né? É isso aí. É que os jornais mainstream, eles vão noticiar coisas que o público mainstream procura, mas você que tá ouvindo a gente aqui, você já tá mais intencionado ou intencionada com conteúdo diferente. Então, ler dessas fontes diferentes é importante para você observar que existe coisa sendo feita e há progresso. Sim, bastante. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadilab. Eu tô aí no LinkedIn como BF Gouveia. Eu tô no Twitter como @3cores. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí. Segue nós nas redes. E valeu! Valeu!